Nós vamos abrir nossas Bíblias, Êxodo 35. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Eu já falei sobre isso com os jovens, e eu quero falar sobre a questão com os irmãos, a fim de encorajá-los ao serviço do Senhor. Os hinos que nós cantamos hoje, todos eles falavam sobre trabalho, no serviço do meu Rei, eu sou feliz, sobre trabalhar para o nosso Deus. Vamos colocar-nos em pé. Eu vou ler o verso 30 do capítulo 35 de Êxodo. Êxodo capítulo 35, verso 30. E depois de ler esse verso, ainda em pé, nós vamos orar. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Nosso Deus, reconhecemos, Senhor, nossa dependência da ação do Teu Espírito Santo no que corresponde à Tua verdade. Ó Deus, apenas Ele pode iluminar o nosso entendimento, apenas Ele pode aquecer o nosso coração dentro da Tua verdade. Nós carecemos que o Espírito Santo nos conduza a essa verdade conforme o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Ó Deus, nos ajuda a entendermos o nosso lugar na Tua obra e o desejo de servir-te seja algo real em nosso coração. É o que nós, agradecidos e na dependência do Teu Espírito Santo, oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos? Algo muito interessante nesse texto, de Êxodo capítulo 35, porque aqui o Senhor está fazendo algo que veio a ser registrado nas Escrituras, e não somente isso, mas que serve-nos também de exemplo e de direção na nossa vida. Aqui o Senhor está chamando dois homens para realizar o trabalho de construção daquilo que foi conhecido como tabernáculo, a tenda de Deus. Tabernáculo era um prédio de lona, de placas de madeira, foi conhecido, não é, como a casa de ouro, porque a quantidade de ouro usado no tabernáculo foi muito grande. Foi no tabernáculo onde, em meio ao povo, Deus demonstrou a sua presença em meio ao povo de Israel. Quando então o tabernáculo ali no deserto foi erguido pela primeira vez, a glória de Deus encheu aquele lugar. E a glória de Deus e a presença de Deus representada pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite, durante 38 anos, guiou o povo de Israel nas suas jornadas no deserto. Mas tudo começou ali, quando Deus chama dois homens, Bezalel e Aholiabe, para realizarem essa obra. Interessante que o verso 30 diz: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. Então, o Senhor não chamou alguém que se dispusesse a fazer o serviço. O Senhor chamou alguém por nome. Ele disse: é você, Bezalel, é a você que eu tenho chamado para me servir nesse trabalho. E nós vamos ver no decorrer da mensagem como Deus não somente chamou Bezalel, mas Deus também capacitou Bezalel e Aholiabe a realizarem essa obra que foi realmente uma obra incrível. Passados algum tempo, foi construído o templo em Jerusalém. Mas até que o templo fosse construído, já no reinado de Salomão, o tabernáculo acompanhou Israel em todas as suas jornadas. Então, o trabalho de Bezalel e Aholiabe ficou muito bem marcado naquele povo, e aquilo que Deus fez através deles. Irmãos, todo crente, todo salvo em Jesus Cristo é chamado a servir ao Senhor. Tenham plena certeza que nenhum de vocês foi chamado para simplesmente estar assentado num banco desses. Nenhum de nós foi chamado sem um objetivo. Nós não fomos simplesmente salvos do pecado, mas nós somos salvos do pecado para a glória de Deus, e a glória de Deus se dá através de servi-lo. Nós glorificamos ao nosso Deus através do nosso serviço voluntário a Ele. Cada um de nós tem a sua função, isso é deixado claro na primeira carta aos Coríntios. Cada um de nós tem o seu trabalho, o seu lugar, o seu dom para servir a Deus. Então, muitas vezes, nós somos
chamados a perguntar ao nosso próprio coração: o que me falta? O que me falta para servir a Deus dentro daquilo que Ele deseja que eu sirva? O que me falta para servir a Deus dentro daquilo que Ele deseja que eu faça? Deus nos tem capacitado, Deus nos tem chamado, Deus nos tem levado à igreja para o seu serviço, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela, conforme diz Efésios 2:10. Por vezes, nós podemos ser encontrados pelo Senhor de braços cruzados, ou nos questionando se realmente Deus quer de alguma forma nos usar. Irmão, ouça isso: Deus quer te usar. Deus quer usar a todos os seus filhos. Quando nós não estamos sendo usados, a culpa ou a responsabilidade não é de Deus, mas é nossa pessoalmente. Nós não podemos empurrar para o nome de Deus a responsabilidade da nossa inutilidade em algum tempo, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade e, além do mais, abrir os nossos ouvidos. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Quantas vezes a Bíblia usa essa expressão? Senhor, o que Tu queres que eu faça? Infelizmente, há no meio dos crentes alguns pensamentos, alguns conceitos que vêm trazer grande prejuízo a isso. De que alguns trabalhos são mais dignos ou visíveis do que outros. Nós podemos levar isso para o terreno secular e pensar que alguns trabalhos são mais dignos que outros trabalhos. Pouco tempo atrás eu assisti uma reportagem dizendo, o título da reportagem era Os Trabalhadores Invisíveis. Era uma reportagem no sul do país, próximo da cidade onde eu nasci, que mostrava então como as pessoas elas não enxergavam ou faziam de conta que não enxergavam as pessoas que estavam realizando a limpeza da cidade. Elas passavam por eles como se eles não existissem. Por que faziam isso? Será que fariam isso com outro profissional? Mas olhe, no terreno secular e no terreno espiritual, olhando primeiro para o terreno secular, não há trabalho indigno. Nenhum trabalho é indigno. Nenhum trabalho é desmerecedor. Nenhum trabalho é desabonador. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é realmente digno para o sustento de uma família ou o sustento de uma pessoa. Olhando para o terreno espiritual, não há trabalho para o Senhor que não seja digno. Todo trabalho para o Senhor é o serviço mais digno que uma pessoa pode ser chamada. Não há serviço mais digno, mais glorioso do que trabalhar para Deus. Agora o que acontece? Muitas vezes nós pensamos que aquele que está sobre o púlpito, ou está à frente, está atrás do púlpito, está à frente da igreja, ele tem um trabalho mais digno do que outros irmãos na igreja. Irmãos, essa é a nossa forma humana de julgar. Mas eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que quando nós chegarmos no céu e o Senhor Jesus Cristo recompensar os seus filhos pelo seu trabalho, quando diante do Senhor Jesus Cristo recebermos nossas coroas e galardões, nós vamos observar que não são aqueles que estão à frente, aqueles que são galardoados, mas aqueles que trabalharam sinceramente para o Senhor. Há muitos irmãos aqui, que eu sei que o trabalho que realizam não é visto. Há irmãos aqui, que dedicam suas vidas a interceder pela igreja e pelos irmãos. Eles estão nas suas casas durante a semana, orando e intercedendo por mim e por você. Ninguém está vendo isso, ninguém está elogiando isso, ninguém está procurando esses irmãos e dizendo: irmão, olha, realmente eu me orgulho, eu estou feliz pelo seu ministério. São ministérios invisíveis, mas não são menos dignos de vir ao púlpito pregar a palavra ou qualquer questão semelhante. Todo trabalho para o Senhor é digno, jamais esqueça disso. Todo trabalho para o Senhor é glorioso. Eu quero a partir de agora observar 3 questões na escolha de Bezalel e Aholiabe em Êxodo 35. Primeiramente, Bezalel e Aholiabe foram escolhidos por Deus. Notem que privilégio, notem que fato glorioso. Homens são chamados por Deus para o seu trabalho. Quando seleções de futebol, de algum outro esporte,
um técnico chama jogadores para fazer parte daquele selecionado, ele está dizendo: esses são os melhores. Eu estou chamando os melhores. Talvez não chame os melhores, mas aquele que ele quer chamar. E aqueles jogadores que são chamados sentem-se extremamente lisonjeados por fazerem parte daquele time. Notem, se no terreno humano é assim, das pessoas se sentirem lisonjeadas porque outro homem os está chamando a algo, quanto mais no terreno espiritual e nas coisas de Deus. Não há fato mais glorioso do que nós sermos chamados pelo próprio Deus para servirmos a Ele. Eu disse aos irmãos, não importa qual o trabalho, não importa qual a função, todos são úteis e necessários, mas não há nada mais glorioso do que ser escolhido por Deus para fazer aquilo que Ele quer. Nós jamais devemos nos olvidar disso. Eu gosto muito de ler livros de Martin Lloyd-Jones. Foi um pregador inglês do século passado. Martin Lloyd-Jones, ele se formou em medicina e ele era assistente do médico do rei da Inglaterra. Então, quando o médico que estava à frente dele se aposentasse, logicamente ele seria o rei, seria o médico do rei. Não haveria posição mais gloriosa do que essa que Lloyd-Jones estava próximo a almejar, a alcançar. Mas quando Jesus chamou aquele homem, ele o tirou da capital daquele reino e o levou para o interior do país, para uma pequeníssima igreja no interior do país. E as pessoas diziam: Martin, você está louco, você está deixando uma posição de grande merecimento, uma posição realmente grande diante de todas as pessoas, para se tornar um pregador do interior. E a resposta de Lloyd-Jones para eles foi: olha, eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando tudo, porque não há nada mais glorioso do que ser chamado por Deus para servi-lo. Ser escolhido por Deus para um trabalho, ser escolhido por Deus para uma função, é algo que deve nos encher realmente não só de uma honra especial, por Deus estar nos usando em nome dEle, mas de uma alegria realmente infindável por servi-lo. Deus faz isso de 3 formas. Primeiro, Deus faz isso soberanamente. Em outras palavras, Deus não aceita indicação. Por vezes, eu falo com as pessoas, estou conversando com as pessoas, elas estão dizendo: olha, eu gostaria de ter um trabalho em tal lugar, olha, eu gostaria de trabalhar em tal função, em tal departamento, em tal empresa. Eu digo a elas: por que você não vai lá então e procura uma vaga lá? E elas normalmente respondem: pastor, precisa de QI. Que é o QI? QI indica. Precisa de alguém para me indicar lá dentro, alguém que faça a minha entrada, abra as portas para que eu possa chegar lá e trabalhar dessa forma. Irmão, com Deus não existe isso. Deus escolhe e chama soberanamente aqueles que Ele quer. Ele não precisa de indicação, Ele não precisa de referências, porque Ele nos conhece. E assim Ele fez com Bezalel e Aholiabe, Ele os chamou de forma soberana. Observe em Gálatas 1,15 o que Paulo diz sobre Ele mesmo: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele diz: Deus me conhecia muito antes de eu nascer, Deus me conhecia no ventre da minha mãe. Deus desejava me usar, Ele me atraiu pelo Evangelho, me conquistou pela mensagem de Cristo e me usou, porque Ele quis. Porque Deus assim desejou fazê-lo. Aos Efésios, Paulo diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas pelo seu querer. Você não pode convencer Deus a te usar. Você não pode convencer Deus de que você precisa ser usado. Deus sabe onde, Deus sabe como, Deus sabe o momento. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Ele deseja usar cada um de nós. E muito antes de você conhecer Cristo, Deus já estava trabalhando no seu coração, levando você até o momento onde você reconheceu seus pecados e veio a Cristo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele estava trabalhando em nós. A partir do momento que conhecemos Cristo, Ele continua trabalhando, nos purificando, nos ensinando, nos moldando para sermos usados por Ele.
Quanto mais você permitir que Ele faça isso, mais Ele vai te usar. Em segundo lugar, observe Êxodo 36, capítulo 36, verso 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se achegar à obra para fazê-la. Deus não obrigou o Bezalel e a Oliabe a esse serviço. Deus não disse a eles: olha, vocês estão obrigados a fazer isso. Eu estou os obrigando a realizar tal obra. O texto está dizendo que Deus moveu o coração deles. Deus levou o coração deles a amar as coisas dele. Deus levou o coração de Bezalel e a Oliabe a desejar as coisas de Deus. Eles não foram obrigados, eles não foram intimados, mas Deus de tal forma trabalhou na vida deles, que quando Deus disse: Bezalel, Oliabe, eu desejo usar vocês, eles disseram: eis-me aqui, Senhor. O coração deles estava pronto a ser usado por Deus. Observe o que diz Filipenses 2,13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus não nos obrigará, nenhum de nós, a servi-lo. Deus não nos intimará. Deus não vai nos assustar. Não existe algo como assim: ou você me serve, ou você terá problemas. Ou você me serve, ou eu trarei doenças à sua vida. Ou você me serve, ou eu tocarei nos seus filhos ou na sua família. Ou você me serve, ou eu tocarei no seu trabalho. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus está em amor nos dizendo para servirmos a Ele de um coração voluntário e pronto. Deus não tem escravos, Deus não tem funcionários, Deus tem filhos amorosos que o servem a Ele por amor. Deus não tem nenhum tipo de escravo. Escravos não agradam ao Senhor, mas filhos amorosos, servindo a Ele dessa forma, são realmente uma glória ao seu nome. Isso, irmãos, o fato de sermos chamados por Deus, nos traz uma grande segurança. Se fôssemos nós a chamarmos a nós mesmos, se fôssemos nós a escolhermos nós mesmos, nós estaríamos numa constante insegurança. Mas porque Deus nos tem chamado, é Ele que confiamos. Observe o que Ele diz no princípio da carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, o qual, falando de Jesus Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele diz aqui: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Enquanto você está neste mundo servindo a Cristo, o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, com as suas mãos levantadas, intercedendo por você. Enquanto Satanás procura nos derrotar e nos derrubar, as mãos do Senhor estão erguidas. Lembra de Moisés em cima do monte? As suas mãos erguidas, intercedendo pelo povo. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo de Israel na campina vencia. Quando as mãos se cansavam e abaixavam, o povo começava a perder. 2 homens bem intencionados vieram e mantiveram as mãos de Moisés erguidas. E assim o povo venceu. Quando Jesus Cristo nos chama a servi-lo, as suas mãos estão erguidas diante de Deus, nos sustentando. Satanás pode querer tirar a nossa vida, pode querer nos impedir de servir a Deus, mas a única razão que nós continuamos aqui como igreja é porque Jesus Cristo intercede por nós. Isso nos dá segurança. Uma segurança plena, que podemos continuar a realizar o trabalho do Senhor, na certeza que quem tem dado forças para que isso aconteça é Ele mesmo. Em segundo lugar, Bezalel e Aholiabe foram chamados dentro de um propósito eterno. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 25 de Êxodo. Volte alguns capítulos no livro de Êxodo, capítulo 25. Eu vou ler 3 versos nesse capítulo. O verso 2, o verso 8 e o verso 9, que dizem assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E os versos 8 e 9 dizem: e me farão um santuário
habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Deus chamou Bezalel, Deus chamou a Oliabe. Mas notem, eles não foram chamados isoladamente. Bezalel e Oliabe não foram chamados de forma isolada a servirem a Deus. Bezalel e Oliabe não foram chamados como náufragos ou como alguém que está numa ilha deserta para que fizessem tudo. Enquanto Deus chamava Bezalel e Oliabe para uma missão específica, Deus havia chamado todo o povo de Israel para participar da mesma questão. Eles não foram chamados únicos, exclusivamente, eles e ninguém mais, mas eles foram chamados dentro de algo maior, dentro de um propósito maior de Deus, a qual Deus usou todo Israel, Deus usou Moisés e todos aqueles que estavam ali. Bezalel e Oliabe não estavam sozinhos. Isso nos leva a pensar em algumas questões. Primeiro, por que Deus nos chama para servi-lo? Deus podia fazer a sua obra de muitas outras formas. Se nós olharmos na Bíblia, há legiões, miríades de anjos. Nós não podemos determinar o número exato de anjos, há milhões deles. Nós não sabemos quantos deles existem. Nós podemos pensar, Senhor, tu podes usar os teus anjos, por que usar a mim? Mas quando você lê em Efésios, você descobre que Deus está ensinando os anjos, através deles observarem Deus nos usar. Isso mesmo. Os anjos são ensinados sobre Deus enquanto Ele nos usa. Deus podia ter usado qualquer outra criatura, mas Ele deseja nos usar. E isso Ele nos faz realmente dentro de um propósito. Quando Paulo fala do seu chamado em Efésios 3, versos 8 a 11, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Deus te chama a servi-lo, Deus está te chamando dentro do propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Você está dentro de um propósito que para a igreja inicia no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo vem então e forma a igreja e vai até o último dia do arrebatamento, quando se der o arrebatamento e a igreja for levada aos céus. Aqueles que pertencem à igreja estão dentro desse período. Então nós somos chamados dentro de uma história que já está com 2000 anos. Nos chama dentro de um contexto muito maior, e nos chama exatamente para quê? Para sermos instrumentos dele dentro desse plano. Paulo mesmo fala em Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor Jesus Cristo chama Paulo, e Ele está chamando dentro desse propósito eterno que Deus havia estabelecido. Ele está dizendo: vai, tu és para mim um vaso escolhido. Eu estou dizendo o que você deve fazer. Eu estou dizendo como você será fiel ao meu chamado. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. A semelhança de Elias, que com medo de Jezabel diz assim ao Senhor: Senhor, mataram todos os seus profetas, eu estou sozinho. Ele se achava realmente desamparado. Apenas eu fiquei, não há mais ninguém. E o Senhor 2 vezes diz a ele: Elias, eu reservei 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. É como se Elias Senhor, há tudo isso? Então quer dizer que o Senhor não está trabalhando só na minha vida, o Senhor está trabalhando na vida de todo esse povo? É, Elias. Então nós temos que entender, Deus está nos usando, mas usando dentro de um propósito muito maior. Esse propósito se chama a Igreja de Cristo. Cada um de nós é chamado como instrumento dele a trabalhar aqui, acolá, da forma que ele quer, do modo que ele quer. E sabe quando nós vamos compreender isso? Eu creio que alguns crentes vão levar um susto no arrebatamento, e não é porque vai ficar da terra não, vão ser arrebatados. Mas quando houver arrebatamento,
e eles puderem enxergar todo o povo que Jesus Cristo salvou pelo seu sangue, e eles puderem entender, então eu fazia parte de tudo isso? Sim. Naquele dia nós vamos ver a grande obra que Deus nos chamou a realizar como parte dela. E quando nós virmos a multidão dos salvos no céu, nós vamos finalmente entender isso, que nós somos chamados para trabalhar numa obra grandiosa e gloriosa, ao qual Deus tem usado muitos outros. Em Êxodo capítulo 35, verso 31, está escrito que o Espírito Santo de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o lavor. Quando Deus chamou a Bezalel e chamou a Oliabe, Deus os chamou e os capacitou. Deus os chamou e lhes deu capacidade para fazer aquilo para o qual haviam sido chamados. Quando o Senhor chama Moisés, Moisés diz: Senhor, eu sou alguém duro de língua, eu não tenho dom de convencer as pessoas. O Senhor vem e aproxima Arão. Quando o Senhor chama outros homens, eles também dão desculpas, dizendo: Senhor, o Senhor está me chamando para algo que eu não sirvo, o Senhor está me chamando para algo que eu não consigo fazer. É como se Deus parasse e dissesse: eu sei que você não consegue fazer, e é exatamente por saber que você não consegue fazer que eu tenho capacitado você a fazer. Irmãos, jamais, nunca duvide da capacidade que Deus concede aos seus filhos. Nunca diga: eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu tenho receio, eu vou passar vergonha. Não, o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que dá poder. O Deus que chama é aquele que nos dá o dom para realizarmos as coisas da forma que Ele deseja. Em suma, nós não temos desculpa para dizer não. Senhor, e eu lembro de um caso onde um jovem orava assim: Senhor, ele sabia que Deus estava chamando, mas ele orava para Deus chamar o irmão dele. Ele dizia: Senhor, chama o fulano. Senhor, o fulano está tão desejoso de servir, chama ele. Mas é como se Deus apontasse: olha, para ele eu tenho um plano, mas para você eu quero isso. Ou seja, Ele deseja nos usar, e Ele nos capacita para usar, e essa capacidade nos traz segurança. Eu gosto muito da história de Jó. Eu gosto muito no final do livro, no capítulo 42, quando Jó diz assim: Senhor, eu sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é confiança. Senhor, eu estou indo realizar aquilo que tu queres, porque eu sei que ninguém nesse mundo pode frustrar aquilo que tu queres. Jó tinha confiança em Deus, a confiança que nós devemos ter. E eu quero terminar falando sobre essa capacidade que Deus dá, porque no verso 31 nós lemos que o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e de entendimento. A todos aqueles aos quais o Senhor tem chamado, dentro de um propósito eterno, Ele tem os capacitado a o servir. E podemos com toda certeza dizer que Deus concede o poder a todos os seus servos. Observe comigo o que está escrito em Atos capítulo 1. Nos evangelhos, os apóstolos haviam andado com Jesus durante 3 anos e meio. Eles haviam passado pelo período da morte do Senhor. Eles foram alegres pela ressurreição do Senhor. E agora então eles estão contemplando o Senhor ser assunto, subir aos céus. Então em Atos capítulo 1, verso 6, eles dizem: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E o Senhor diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, eu sei que vocês esperam a restauração de Israel, mas não é agora. Eu sei que vocês esperam que eu venha para reinar sobre Israel, mas não é nesse momento. Então observe o que ele diz: mas porque eu tenho agora, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando o Senhor chama os discípulos para continuar a obra dele, Ele diz: olha, vocês sabem, eu sei que um dia eu virei para reinar sobre Israel, mas nesse momento vocês serão testemunhas da minha ressurreição e da salvação que eu conquistei para vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas. Jesus não deixou os discípulos sós. Ele disse: eu não vou abandonar vocês, mas eu enviarei um outro Consolador. Ele já havia avisado isso. E ele envia o Espírito Santo para capacitar os seus servos. Jamais o Senhor nos deixará sozinhos. Jamais o Senhor nos deixará desamparados. Foi o Senhor mesmo que disse que Ele colocaria na nossa boca as palavras que seriam necessárias e úteis para aquele momento. Aqueles irmãos que têm gastado o seu tempo com o evangelismo têm provado disso. Aqueles irmãos que aos sábados têm vindo e batido de porta em porta e falado às pessoas sobre a salvação em Cristo, elas têm provado disso, de como o Espírito Santo capacita para sermos testemunhas do Senhor. Há irmãos que têm servido a Deus nessa igreja como professores da escola dominical, têm provado dessa capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Na música, na portaria, no berçário, em todos os ministérios da igreja, o Espírito Santo tem ajudado a cada um que tem se apresentado ao trabalho. Sem poder, sem essa capacitação do Espírito Santo, seria impossível. Porque Efésios capítulo 6, versos 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Filho de Deus pode pensar assim: Senhor, Tu tens me chamado, Senhor, o Senhor tem me dado uma responsabilidade, mas há tantos inimigos que eu sou incapaz de fazer isso. O Senhor está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele tem dito: o Senhor tem dado a cada um de nós o que é suficiente para continuarmos andando. Nós não precisamos regredir, nós não precisamos voltar atrás, nós não precisamos paralisar, nós não precisamos desistir. Deus está dizendo: os inimigos são muitos, são. E notem, a Bíblia é sincera conosco nisso. A Bíblia não nos esconde os inimigos que possuímos. A Bíblia não esconde as dificuldades que enfrentaremos. A Bíblia não esconde as lutas, não esconde as tribulações, não esconde nada disso. Mas Ele diz: olha, diante de tudo isso, se revistam de Jesus Cristo. Ele vai estar com vocês. Ele vai andar ao lado de vocês. É muito interessante quando Pedro aprendeu isso. Pedro, em determinado momento, ele queria fazer tudo por Cristo. Senhor, por Ti eu morrerei. Senhor, por Ti eu farei qualquer coisa. Jesus não. Continua o seu ministério discipular, Pedro. Pedro depois entende: Senhor, contigo eu farei o que for necessário. Contigo eu vou à morte. Não era isso ainda. Quando o Senhor ressuscita, e no capítulo 21 de João, recupera Pedro, que havia o negado 3 vezes, Pedro entende: não é pelo Senhor, não é com o Senhor, mas é o Senhor através de nós. É Ele fazendo através de nós. O poder é dEle, o chamado é dEle, a capacidade é dEle, e nós, seus instrumentos. Por isso, Efésios 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está desanimado? Você está achando difícil? Você está achando que talvez servir a Deus não vale a pena? Você está achando que você vai ter que deixar muita coisa para dedicar sua vida para o serviço dEle? Pois bem, o Senhor está dizendo que enquanto os nossos olhos estão postos nele, nós vamos prosseguir avante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não há pessoa que não prossiga avante enquanto está fitando os olhos do Senhor Jesus. Enquanto está olhando para aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Não há nenhum filho dele que não diga: eu vou prosseguir, eu não desistirei, eu farei aquilo que Ele tem me chamado. Concluindo, se você puder ler em casa os capítulos 35 e 36 de Êxodo, você vai encontrar mais de 50 vezes a expressão: fizeram eles. Sabe qual foi a resposta
daqueles homens ao chamado de Deus? Mais de 50 vezes, apenas nesses 2 capítulos está registrado, fizeram eles. Eles não cruzaram os braços, eles não esperaram para amanhã. Uma vez que o Senhor os chamou, fizeram eles. Em Efésios capítulo 6, verso 20, Paulo diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, ou como me cumpre fazê-lo. Qual é a nossa parte? Qual é a responsabilidade minha e sua? É fazer. Nós temos um Deus suficiente, nós temos promessas suficientes, nós temos capacidade suficiente, nós temos tudo em abundância. O que nos resta é fazer, cumprir aquilo que está diante de nós. Eu quero terminar dizendo isso. Quando nós chegarmos diante do Senhor, no arrebatamento, o Senhor julgará cada um dos seus filhos, não para a salvação, estão todos salvos, mas Ele julgará as nossas obras. Paulo disse aos Coríntios: alguns têm obras semelhantes a madeira, feno e palha. E esses 3 materiais têm a característica de não suportarem o fogo. Se queimarão. Acharam que fizeram muitas e muitas coisas pelo Senhor nesse mundo. E o Senhor então reúne as suas obras, as prova pelo fogo e elas viram cinza. Por quê? Será que fizeram aquilo que o Senhor queria ou fizeram aquilo que eles queriam? Será que fizeram no poder que o Senhor concede ou no poder da sua própria carne? Mas Ele também diz que haverão crentes naquele dia que, quando suas obras forem provadas, serão como ouro, prata e pedras preciosas, as quais o fogo não consome. Quem são esses? Aqueles que fizeram o que o Senhor quis, aqueles que fizeram no poder que o Senhor deu e para a glória dele. Aqueles que, enquanto trabalhavam, tinham seus olhos postos em Jesus Cristo. Nos cumpre fazê-lo, irmãos. E nós apenas faremos até o dia do arrebatamento. Quando chegar o dia do arrebatamento, o que fizemos, fizemos. O que não fizemos, jamais será feito. Faça enquanto é dia. Faça enquanto há oportunidade. Sirva a Deus enquanto há dia. Enquanto é dia, enquanto tu tens tempo. Porque quando vier o arrebatamento, o que você fez, você fez. O que você não fez, você nunca mais fará. Então lembre-se disso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.